Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Roberto Marques. Estou aqui para passar essa tarde com vocês. O que vocês estão vendo é só uma ilusão de ótica. Eu ganhei uns quilinhos e uns olhos azuis, então estamos juntos. Como vocês podem perceber, Zezito não está aqui. Teve um compromisso, teve que sair correndo. Então nós vamos fazer todo mundo junto um A, que é para expressar a nossa frustração, tudo bem? 1, 2, 3. Ah, pronto, já liberamos a nossa frustração. E agora eu vou dar uma boa tarde de novo. Eu quero ver a energia de vocês para me receber. Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Fábio Scanavino. Eu sou diretor da área de soluções in company do IBC. Sou trainer também de Desperte Seu Poder, de Professional Self-Coaching, de liderança, de vendas. Estamos fazendo um trabalho muito grande junto com o Zé aí há algum bom tempo. E coube a minha responsabilidade de falar um pouquinho do despertar do pertencimento dentro das empresas, que é o que a gente mais faz, o IBC in Company. Despertar nas pessoas. Sabe como é que o RH fala para nós? Como é que é despertar o pertencimento nas empresas? Vestir a camisa. Tá mais familiar agora esse termo? Fábio, nós precisamos fazer o pessoal vestir a camisa. Trabalhar pelo nosso propósito, os nossos valores, a nossa cultura. A gente mudou muita coisa aqui. Antigamente o pessoal vestia mais a camisa. Vocês vão entender agora no decorrer da palestra por que às vezes a gente ouve isso depois de grandes mudanças. Momentos em que o turnover da empresa cresce muito. E a gente precisa fazer um trabalho para vestir a camisa. Trabalhar os valores da empresa, o pertencimento e o propósito. Nós fazemos isso em grandes empresas, como por exemplo essas daqui. Tivemos 3 grandes clientes nossos nesse dia aqui fazendo algumas palestras, como foi o Francisco da Honda, né, que fez a última, que estava aqui, a Arlete da Vicbold, a Melissa da Denso. Alguns clientes vieram compartilhar um pouquinho do seu legado e do que eles trouxeram para dentro do RH em cada uma das suas empresas. E é isso aqui que nós vamos falar hoje, a arte do relacionamento e importância dentro do sistema. Como eu disse para vocês, pertencimento nada mais é do que vestir a camisa. Nada mais é do que efetivamente aquelas pessoas que dão mais pela empresa do que efetivamente eles deveriam dar. Ou seja, aquilo que eles são pedidos, requisitados e são contratados para fazer. Conhecem pessoas assim? Levanta a mão para mim. Aquelas que ficam até mais tarde um pouquinho, porque tem que terminar aquele projeto e querem fazer da melhor forma possível e não reclamam disso. E gostam de fazer isso. São aquelas pessoas que dão um pouquinho a mais. E na verdade, pessoal, eu vou começar com o final da palestra aqui. Eu vou resumir para vocês o que é pertencimento, o que é vestir a camisa, com essa frase do José Roberto Marques. Senso de pertencimento nada mais é do que valorizar o ser humano na sua essência, na sua alma, ou seja, na vida que ele tem e de quem ele é. Isso é pertencer. Quanto mais a gente consegue valorizar cada uma das pessoas que estão trabalhando conosco, mais eles se sentem pertencentes àquela empresa. Logo, quanto mais a gente desvaloriza, menos pertencentes eles se sentem. E sabe por que eu estou falando isso? Porque não fazer nada é desvalorizar as pessoas. Então muitas vezes a gente pergunta a essas pessoas quais movimentos eles estão fazendo para motivar. Pouquíssimos sabem responder isso. Logo, eu tenho certeza que as pessoas estão começando a se sentir desvalorizadas. Porque valorizar é um movimento proativo e constante que nós temos que fazer com as pessoas. Fábio, mas mês passado eu dei um super feedback. E a pessoa se motivou e ela estava engajado. Mas passaram 30, 40 dias, ela já está mais ou menos de novo. Parabéns, líder. Você está entendendo o que é liderança. Liderança é diária. Não é uma conversa no final do semestre. Não é o feedback oficial da empresa no final do ano. Liderança e motivação são doses e pílulas diárias que a gente dá para as pessoas. Diárias. Até porque, do momento em que a pessoa sai da empresa e volta no outro dia, muitas coisas acontecem aqui dentro da cabeça de cada um. Nas suas empresas, nas suas famílias. E se a gente não lidar com isso, fica cada vez mais difícil. E é óbvio, né? Empresas são resultados de pessoas. Muitas vezes eu vejo a alta gestão falando, olha, queria
tornar a nossa empresa mais criativa, mais inovadora. O que a gente tem que mexer, pessoal? Na criatividade de quem? Das pessoas que estão ali dentro. E para mexer a criatividade, a gente vai mudar o mindset, a gente vai melhorar o pertencimento, vamos investir em treinamento para que elas tenham novas habilidades, competências e atitudes. Não tem milagre. Ou você pode demitir todo mundo e contratar todo mundo. Novamente, é mais fácil demitir todo mundo e contratar todo mundo? Não é, né, gente? Sabe por que não é? Porque quando você demite todo mundo e contrata ou pessoas diferentes de novo, você não construiu a mesma empresa. Você está construindo uma outra empresa do zero, uma nova cultura, novos valores. Porque valores e cultura da empresa nada mais são do que a soma de todas as pessoas que estão aí hoje. A soma das pessoas que trabalham nessa empresa formam efetivamente a verdadeira cultura. Não aquela que muitas vezes está no papelzinho, que está na parede. Nós podemos sonhar com uma cultura diferente, com valores diferentes, mas aí a gente tem que levar para as pessoas essa cultura e esses valores, porque são elas, a soma delas, que trazem isso até o presente. E aí eu queria trazer para vocês duas teorias antes de voltar para falar de empresas novamente. Porque essencialmente nós estamos falando de pessoas, acho que vocês entenderam isso. E eu queria trazer duas teorias e aí a gente volta para como fazer e levar isso para dentro das empresas. A primeira delas, 4 necessidades básicas do ser humano. Nós precisamos entender quais são as necessidades básicas para que a gente consiga valorizar as pessoas. A primeira delas, ser ouvido na essência. Veja que não é falar, é ser ouvido. Porque ser ouvido necessariamente precisa de uma outra pessoa te compreendendo, ouvindo de fato. Sabe como é que a gente ouve as pessoas? Valorizando o que elas têm a dizer. Seja um feedback, seja uma nova ideia. O que acontece quando um líder pede novas ideias para construir um projeto e as pessoas simplesmente não dão novas ideias? O que provavelmente aconteceu antes dele pedir isso? Ele criou um clima tão ruim e ele desvalorizou tanto as pessoas que as pessoas já nem se sentem mais à vontade de contribuir. Ah, mas por que eu vou falar, vou dar minha opinião? Não serve para nada mesmo. Ele nunca utiliza isso. Minha opinião, meu projeto nunca é valorizado. Ser ouvido na essência compreende você efetivamente valorizar o que as pessoas falam. Porque é nessa valorização que elas vão se sentir motivadas a contribuir cada vez mais. E a gente vai contribuindo e construindo um departamento, uma empresa cada vez mais criativa. Segundo, ser notado, reconhecido ou amado. Diretamente ligado ao primeiro. Porque para você ser reconhecido, você precisa ouvir as pessoas. Você precisa valorizar. Fábio, feedback positivo. Feedback positivo é a todo momento que ele fizer alguma coisa boa. Feedback positivo é uma maneira de você valorizar e reconhecer a pessoa. Normalmente, faça isso na frente de muitas outras, para que ele se sinta ainda mais valorizado. Ah, mas Fábio, ele não fez mais que obrigação dele. Ele está aqui para trabalhar, ele tem que fazer mesmo isso daí. Pessoal, estamos nessa época ainda de que você está aqui para trabalhar e você paga e recebe salário e tá bom, vai para casa? Quão motivado as pessoas trabalham nesse tipo de ambiente? Muito poucos. Ah, então eu tenho que reconhecer a todo momento que ele faz alguma coisa boa, bacana e certa? Sim. Mas como é que eu vou aguentar reconhecer tantas vezes assim? Descubra o que para o seu funcionário é algo que ele reconhece como reconhecimento. Para a maioria, é simplesmente você falar para ele que está certo, que é bacana, que ele fez um bom trabalho. Para alguns outros, de vez em quando, pô, vamos almoçar junto? Não é toda hora pensar em aumento de salário, pessoal, em bônus, em promoção, não é disso que a gente está falando. É claro que se você tem um funcionário que passa algum bom tempo realizando boas ações positivas, que dão um retorno e reconhecimento para a empresa, é natural que isso venha a acontecer, esse tipo de reconhecimento. Ponto número 3, ter o direito de errar. E esse é fundamental na era da inovação. A pergunta que eu tenho para você agora é, o quanto você tem errado? Sabe por quê, gente? Se você tem errado muito pouco, de duas uma, ou você está num clima, num ambiente que não permite nenhum tipo de erro, a crítica é muito dura,
A desvalorização acontece quando você erra, ou você simplesmente não está fazendo nada de novo. Você está dentro da sua zona de conforto, fazendo sempre as mesmas coisas. Porque o erro está diretamente ligado à inovação. Por um motivo bem simples, se você vai inovar, você vai fazer alguma coisa diferente. Fazer coisas diferentes normalmente requerem aprimoramento. As primeiras vezes não saem de maneira perfeita. A grande questão é o quanto você aprende com o erro. O quanto você criou um clima de feedback interno, onde as pessoas podem errar, e é gerado em cima desse erro um aprendizado para você trabalhar num nível maior. Porque quanto mais você errar, desde que você não erre a mesma coisa, né, gente? Porque quando você erra a mesma coisa, quer dizer que você não teve o aprendizado, né? E sabia que tem empresa agora reconhecendo o erro financeiramente? Tem um cliente nosso que no final do ano deu um reconhecimento para o maior erro do ano. Dinheiro, gente, vivo, bônus para aquele que teve o maior erro. Por que alguém dá benefício e dinheiro para quem teve o maior erro? Porque provavelmente ele fez algo muito grande, tentou algo muito diferente do comum. Para você fazer o maior erro, você tem que estar tentando fazer algo monstruoso. Qual é o ganho para a empresa disso? Um aprendizado muito grande também. Porque agora você tem certeza absoluta do caminho de não seguir e como fazer diferente. Lembra que sempre que você sabe o que está errado, você sabe o que está? Essa é a alusão entre as duas partes. Porque se você não sabe o que está certo, não tem como saber o que está errado, certo? As duas coisas estão conectadas. E o quarto passo, ter o direito de pertencer. Olha o pertencimento, voltando aqui. Ter o direito de fazer parte. Sabe como que a pessoa percebe que ela pertence àquela empresa? É o uniforme que ela recebe, que efetivamente é do tamanho dela, porque ela percebe, uau, pensaram em mim, me reconheceram, me deram uma camiseta, uma camisa, uma calça que é o meu tamanho. Eu não estou me espremendo dentro da roupa de alguém, ou me deram uma coisa que eu pareço roupa de palhaço. É o crachá, gente. Quando a pessoa chega na empresa e fala, está aqui o seu crachá com o seu nome, com o logo da empresa, aquilo é como se fosse uma medalha de reconhecimento que você está dando para a pessoa. Quando ela chega, quem aqui é de recrutamento e seleção, RH? Sabe quando a pessoa chega e a gente faz a integração? A pessoa chega, já está preparada para receber, ela tem o lugar dela de trabalho, tem o computador, tem o material que ela vai utilizar, está tudo pronto. Ela recebe, tem um mimo lá na mesa dela, um recadinho de boas-vindas. Gente, isso é se sentir pertencente à empresa. Quando a pessoa chega, daqui a um tempo vai ter o seu computador aí, espera que vai chegar amanhã, TI está vendo. O crachá também daqui uns 15 dias, vamos tirar a foto agora, depois você pega. Tudo isso vai diminuindo o senso de pertencimento da pessoa. Quando ela chega e já vê tudo aquilo de uma vez, o efeito é uau! Eu efetivamente trabalho aqui. Eu pertenço a esse grupo. Eu estou sendo reconhecido. Quando você dá o uniforme, ela literalmente veste a camisa da empresa no primeiro dia. Ou até um dia antes para já chegar daquela forma. Não é legal quando a gente chega no primeiro dia e está tudo prontinho para nós, a gente é recebido? O quanto a gente não aumenta esse senso de pertencimento? Então, para líderes e, claro, muito mais para o RH trabalhar, vamos lembrar sempre desses 4 necessidades básicas. Ser ouvido na essência, notado, reconhecido, amado, direito de errar e direito de pertencer. Eu digo para vocês, se a gente conseguir ensinar isso para todos os líderes da empresa, e eles conseguirem replicar só esses 4 direitos todos os dias com os liderados, a gente vai mudar completamente o senso de pertencimento. Como? Através da mudança da comunicação, da gestão de conflitos entre as pessoas, a inovação, a criatividade. Olha quanta coisa está por trás só desses 4 direitos que estão aqui, pessoal. Mas quantos de nós têm efetivamente essa consciência? Ou quantos dos nossos líderes que estão todo dia à frente do departamento têm essa consciência? Tá fácil ou tá difícil fazer isso com os líderes, pessoal? Mais ou menos? Tá fácil? Tá difícil? Pois é. Tem um papo, né, que falavam, né, que o RH vai desaparecer. Vocês lembram desse papo? Pararam, né, de falar isso.
Porque, na verdade, o financeiro ia cuidar do DP, da remuneração, e os líderes iam ficar responsáveis por desenvolver as pessoas. Desistiram, né? Já perceberam que não é nada fácil fazer isso daí. E que nós precisamos de pessoas o tempo todo pensando nessa humanização. Não importa se é a Revolução 4.0, se é a Indústria 4.0, as pessoas vão continuar nas empresas. Fábio, as pessoas vão perder emprego, porque agora as máquinas estão cada vez mais automatizadas. Elas vão melhorar os seus empregos. Elas vão parar de fazer trabalhos braçais. Deixa isso para as máquinas. Qual é o desafio disso? Educar as pessoas, para que elas possam soltar as máquinas e fazer trabalhos de maior valor agregado. Esse é o nosso desafio. Esses dias eu estava vendo um grande case da Scania, aqui no Brasil, que já se anteciparam a esse movimento, já modernizaram toda o seu pátio, a sua indústria, nessa indústria 4.0, e antes de implantar tudo isso, fizeram um treinamento e uma forte educação em todos aqueles operadores para que eles pudessem subir os cargos e fazer trabalhos de valor agregado. Eles se anteciparam para não precisar demitir essas pessoas. Esse é o nosso grande desafio, melhorar a educação. Dá para deixar na mão do governo, gente, isso? Nós aqui sabemos o quanto isso está na mão das empresas, né? Já há muito tempo a transformar essa educação. Essa é a primeira teoria. A segunda que eu queria trazer para vocês são as 3 leis do amor. E as 3 leis do amor têm a ver com essa pessoa maravilhosa aqui, mais conhecido como Bert Hellinger. Quem aí já ouviu falar em constelação? Show! Bert Hellinger é o pai, né, das constelações. Ele dedicou a vida dele a estudar as dinâmicas relacionais. Porque pertencer nada mais é do que se relacionar. Ele dedicou a vida inteira para estudar isso. E uma das principais questões que ele levantou, que ele chama das leis do amor. As leis do amor são a maneira como a gente se relaciona conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Nossa, que papo abraça a árvore. Isso tem a ver com pertencimento nas empresas, gente? Muito. Eu vou mostrar para vocês aonde isso tem a ver. Primeira coisa que ele colocou, as 3 leis principais do amor. Olha a primeira. Pertencimento. De novo. Todos têm o igual direito de pertencer a uma família, a um sistema, a uma associação, a uma empresa. Todos têm o mesmo direito. Equilíbrio entre dar e receber dentro dessas instituições. Hierarquia de tempo. Os mais antigos vêm primeiro e os mais novos vêm depois. Vou levar isso aqui um pouquinho para a constituição familiar. Quem tem irmãos ou irmãs aí? Você já viu o rolo que dá quando o irmão mais novo acha que vai ser o mais velho, quer tomar o lugar dele? Alguma vez vocês já perceberam isso acontecendo? Ou alguns distúrbios que acontecem. Às vezes a família perde o pai ou perde a mãe. Aí o irmão mais velho ou a irmã mais velha fala, não, agora eu vou fazer o papel da mãe, eu vou fazer o papel do pai. Meu querido, sabe quando você vai ser pai e mãe dos seus irmãos? Nunca. Não importa o quanto você tente, você percebe que fisicamente isso é impossível. Vai ter que morrer todo mundo, nascer tudo de novo, dependendo do que você acredita. A grande questão é que quando a gente inverte as ordens, começam os conflitos nas famílias. É essa inversão de ordem que traz conflito. Trazendo isso rapidamente para a empresa. Já perceberam quando a gente traz um líder novo, de externo, de fora da empresa, e ele tem um departamento, uma área para cuidar de pessoas que estão há 5, 10, 15 anos lá dentro? É fácil, pessoal, fazer esse agrupamento de pessoas? Extremamente difícil. Não fica aquele clima de, cara, eu estou aqui há 10, 15 anos. Como é que você sabe o que você está falando? O próprio líder, que é inteligente, cai numa carreira dessa, ele sabe que ele tem que entrar lá dentro e compreender o sistema que ele está sendo inserido antes de querer mudar tudo. Porque se ele sai mudando tudo antes de compreender o sistema, o que acontece? Exclusão. Ou dele mesmo, ou de várias pessoas. Uma das coisas mais difíceis que tem nas empresas é mudar a cultura. Quem já fez projetos de transformação cultural?
Olha, os projetos de transformação cultural que eu já passei por projetos assim na minha própria empresa, houve uma demissão muito grande de pessoas. Porque, de novo, a cultura da empresa nada mais é do que a soma de todos os valores e culturas que estão ali individualmente. Quem já passou por isso? Estou falando bobagem aqui? É muito difícil você fazer uma transformação cultural mudando todas as pessoas para que elas componham uma nova. Porque cada um tem as suas escolhas, eu posso não querer fazer parte disso, eu posso não querer mudar. Esses valores novos podem não fazer sentido para mim. São escolhas que a gente faz o tempo todo. Olha a primeira lei, todos têm o direito igual de pertencer. Além do pertencimento, garante que todas as pessoas, independente de uma atitude condenável, continuam tendo o direito de pertencer ao seu sistema. Um filho e uma filha, vou partir logo para o mais hard, tá bom? Cometeu um assassinato. Ela deve ser julgada pela lei e cumprir a pena e os direitos e deveres que ela tiver que cumprir, sim ou não? E ela deixa de ser parte da sua família porque ela fez isso? Deixa de ser seu irmão, sua irmã, seu filho ou sua filha? Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que entender. Que o fato de a gente fazer algumas coisas erradas na vida não quer dizer que a gente não pertence mais àquele grupo. Mesma coisa nas empresas. Vocês entendem como isso está diretamente ligado ao direito de errar? Porque se eu não posso errar, porque se eu errar eu deixo de fazer parte da minha empresa, ou seja, eu vou ser demitido, se eu não tenho esse direito, eu não faço mais nada. Muitas pessoas perguntam, Fábio, como inserir uma cultura de criatividade e inovação? É tudo isso que a gente está falando aqui. É o clima que você coloca dentro da empresa e o líder que está em cima disso, para trabalhar muito a questão do erro. Como, por exemplo, aqui, em casos em que há exclusão de um membro da família, acaba se criando um efeito paralelo, que consiste na repetição não intencional do mesmo comportamento reprovável. Lembra-se que 50% de nós é genética, DNA. E isso aumenta conforme nós fazemos a educação das nossas pessoas, dos nossos filhos. Quando há exclusão, você corre um sério risco de rotular como a ovelha negra da família. Veja que continua na família e você pode perpetuar a repetição desses erros que você não quer. Segunda lei, lei do equilíbrio entre dar e receber. Pessoal, qual é a lei natural da vida? Os pais cuidam dos? E esses filhos, depois que têm filhos, cuidam dos? Essa é a lei natural da vida. Não quer dizer que você, como filho, não possa ajudar os seus pais quando eles atingem a velhice, aquele tempo em que eles precisam de algum tipo de ajuda. Agora, o grande problema disso aqui é a inversão completa. Quando o filho começa a ser pai, ou ele acha que ele é a mãe da própria mãe. Ah, minha mãe não tem mais condição, agora eu vou cuidar da vida dela. Não. Você vai ajudar ela em algumas coisas, mas a vida continua sendo dela, continua sendo sua mãe. Uma outra questão que a gente tem muito no Brasil, estamos em uma cultura cristã, certo, pessoal? E isso influencia todas as vidas, você acreditando nisso ou não. Mas uma das coisas que a nossa Bíblia diz, e que se você não souber interpretar, você age mal na vida, é que o filho deve obediência ao até você ser independente e adulto. Se você pegar a obediência lá no grego, onde foi escrito, você vai ver que tem várias palavras diferentes para falar obediência. A gente traduz só como obediência. E aí você cria adultos que acreditam que tem que obedecer os pais, ou pais que acham que mesmo a pessoa sendo adulta, tendo a própria família, continuam tendo que obedecer. Não, você deve respeito aos seus pais, mas não obediência. Obediência até o momento que você não é independente, está em formação. E isso vai criando na nossa cabeça uma loucura que é, meu pai e a mãe falou, eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer o que eles querem. E cria uma inversão também. Uma sensação de eu não sou responsável pela minha vida, eu só faço o que eles querem. Cuidado com essa inversão que existe muito nas famílias. E nessa relação, existem algumas coisas que aqueles que receberam muito podem agir. Os nossos filhos, os nossos liderados. Vocês estão percebendo a alusão direta com as empresas no pertencimento? Do mesmo jeito que existe constelação familiar, existe constelação sistêmica que a gente usa nas
empresas para resolver conflitos de relacionamento. Ou eles são gratos pelo que receberam, e a posição de gratidão traz para você o entendimento de quem você é e das outras pessoas, ou tenta diminuir e atacar a pessoa que deu muito. Ponto de uma das partes se sentir tão inferior quanto a outra. Olha a inversão de papéis. Tem alguém na empresa que vocês percebem que uma parte doa muito e a outra só recebe? E não há uma inversão de papel aqui? E muitas vezes quando uma das partes para, fala, pera um pouquinho, só eu estou indo, a pessoa não está voltando, a outra, ao invés de perceber, faz o quê? Ataca a outra parte, querendo mais. Ou deixar a pessoa que muito deu, seja traindo ou abandonando, saindo dessa relação. O que ele está dizendo aqui é cuidado com o grau de dependência que você cria. Como é que eu traduzo isso na empresa? O líder que ao invés de desenvolver as pessoas, fica dando todas as respostas o tempo todo e centraliza tudo e nada anda sem ele. Não estabelece uma relação de dar e receber com seus liderados. O liderado vai ficar a vida inteira sem aprender, pedindo comida, prato pronto para o líder. E o líder dando, ao invés de ensinar a pescar, dá já o pratinho bonitinho para as pessoas comerem. Entendem a relação que a gente faz dessas leis? Terceira hierarquia. De tempo, os mais antigos vêm primeiro. Qual é o irmão mais velho, pessoal? O que nasceu primeiro. Qual é o segundo? O que nasceu. Qual é o terceiro? Qual é o mais novo? O que nasceu por último. E aqui tem uma relação interessante quando a gente vê algumas famílias que tiveram abortos. Porque filhos abortados também contam. E às vezes a gente acha que é o mais velho, mas se seu pai ou sua mãe tiveram um aborto antes de você, você é o segundo, você não é o mais velho. Ou no meio. As leis e ordens do amor contam todos aqueles, inclusive os que foram concebidos, mas não tiveram a vida efetiva aqui nesse planeta e nessa terra. E isso gera traumas, hein, pessoal? Grandes traumas. Por você não estabelecer efetivamente a sua posição, o seu posicionamento. Ô Cid, dá para aumentar um pouquinho o meu aqui? Porque a capoeira lá atrás está doendo, né, gente? Rapaz, daqui a pouco a gente começa aqui também. Dá um joguinho aqui para ver se... Quando essa ordem natural é invertida, de modo que os pais se sintam menores que os filhos, o estado emocional fica alterado e gera um desconforto que, por sua vez, é manifestado em forma de sofrimento autoimposto. Quando a gente fala de constelação familiar, gente, se você tem um desconforto na sua família, eu desafio você a prestar atenção, porque alguma coisa está invertida. Ou entre irmãos, ou entre pais e filhos. Ou nessa ordem de obedecer ou de respeitar. Em algum momento aí a coisa se inverteu. E isso pode acontecer nas empresas, quando o liderado recebe um líder novo, que tem menos tempo de casa que ele, mas ele se sente mais dono do departamento do que o líder que acabou de chegar. E muitas vezes pode não aceitar essa liderança, por achar que a pessoa não merece, porque ela merece mais, por estar aqui há mais tempo. Sabe aquela briga que existe quando você tem que promover alguém? Você tem duas pessoas muito competentes, mas uma está mais preparada, um pouquinho mais competente, só que tem menos tempo de casa. Sabe aquela coisa de, pô, essa pessoa entrou, era meu par, ou até era meu liderado, e hoje... O que normalmente acontece quando nessa situação? O liderado normalmente não aguenta muito tempo. Ou porque ele se revolta com a situação e o líder acaba falando, meu, e aí? Ou ele mesmo não aguenta e fala, bom, para mim não dá mais. É isso aqui que está acontecendo. No fundo, quando essas coisas acontecem, há uma inversão nas leis do amor ou nos 4 direitos e necessidades básicas do ser humano. Fábio, então a gente não pode fazer isso nas empresas? A gente deve fazer isso nas empresas. O que a gente deve melhorar é a maneira de fazer e lidar com essas inversões.
Porque normalmente o que acontece é alguém é demitido ou pede demissão. Como é que eu faço para não perder esse liderado que muitas vezes tem 5, 10, 15 anos de casa e continua contribuindo? Ou que ele simplesmente, não foi embora, mas está ultra desmotivado, sabe? Era a minha vez, não me promoveram, agora também, já que eu não sou bom o suficiente, vou fazer o meu aqui. Existe isso, sim ou não? Quantas vezes a gente não ouve essa frase? Vou fazer o meu aqui e vou para casa. Uau! Isso chama-se desmotivação. E às vezes a pessoa está acomodada e fica. Isso é um problema gigante. Como motivar essas pessoas? É isso que a gente está falando aqui. E aí vamos trazer mais um pouquinho. Eu fui fazendo algumas alusões para vocês entenderem o quanto o pertencimento tem a ver com essas duas teorias. As 4 necessidades básicas e as 3 leis do amor. Como é que isso funciona nas empresas? Nas empresas nós estamos falando dentro do nível de identidade. Posicionamento. Quem eu sou e como eu pertenço a esse departamento e a essa empresa. Qual é a minha missão aqui dentro? O que é que eu tenho que fazer? O que cabe a mim aqui dentro? O que nós somos dentro de nossas empresas e dentro dos nossos departamentos. É disso que nós estamos falando. O quanto as pessoas têm essa consciência? Quantos de nós têm a plena consciência da sua missão dentro da empresa hoje? E dentro dessa missão, e da missão das pessoas que estão ao nosso redor, qual é o nosso posicionamento? Qual é a minha identidade? Qual é o meu cargo? Qual é a minha função? Eu vejo muitas vezes, até mesmo do IBC, gente, muitas vezes eu vejo a pessoa falando assim, mas a minha opinião não conta, eu falo, mas não é isso que é feito. E eu sempre digo, a sua opinião sempre vai contar. Por quê? Porque no mínimo ela melhora a minha um pouco. E muitas vezes, o que nós temos que entender e valorizar também é que cabe ao líder a decisão final. É uma das responsabilidades da liderança tomar a decisão final. É muito melhor quando a gente consegue um consenso, né? Quando a gente consegue tomar uma decisão em conjunto, em grupo. Mas é sempre que a gente consegue isso? Nós não temos gestão de conflitos nas empresas? E o liderado também tem que se sentir confortável nas vezes em que o líder fala, não, essa é a minha decisão, é a minha tomada e eu vou partir para esse caminho. Mas não virar as costas, né? Já que você não escolheu a minha ideia também. Não, aceitar, entender que é a disposição do líder fazer aquilo. E já que não foi a minha ideia, eu vou ajudar também. E como eu penso diferente, eu vou ajudar mais ainda, porque eu vou transformar essa ideia para ela ficar mais rica. De novo, inovação e criatividade. Porque inovação e criatividade não é uma coisa só disruptiva. Não é só recriar um produto. Cada melhoria no processo que a gente faz também é criatividade e inovação. Melhorar as coisas fazem parte do dia a dia. E se você pensa muito diferente, parabéns, é você que vai ser um grande agente de transformação e de mudança. Nós temos que construir departamentos cada vez mais plurais, diversos. E está na mão do líder se virar para fazer a gestão de pessoas tão diferentes. Tudo bem, pessoal, até aqui? E eu queria deixar para vocês os 7 principais fatores de pertencimento. Fábio, o que eu posso fazer para engajar, para motivar, para inspirar, para criar pertencimento? Como é que eu crio pertencimento? Motivação, inspiração, engajamento. Pessoas motivadas, motivações internas. Pessoas inspiradas, inspiração é externo. Se tornam pessoas mais engajadas e, portanto, pertencentes a esse sistema. Os 7 fatores estão efetivamente ordenados aqui. Primeiro lugar, o que tem um poder mais forte, e aí vem interno, intrínseco, é realizar um trabalho com propósito. É fazer algo que tenha significado para você, que toque o seu coração. Sabe quando você levanta da cama e fala, isso que eu vou fazer hoje é show de bola. O olho brilha, é disso que a gente está falando aqui. Segundo, fazer parte de uma empresa vencedora ou de um departamento vencedor, de algo que efetivamente funciona. Terceiro ponto, relações positivas no trabalho.
É fácil você pertencer num lugar que você não se relaciona com ninguém, que a comunicação é ruim? Impossível. Para você se sentir pertencente, você tem que criar bons relacionamentos dentro do trabalho. Admirar o líder. Olha a importância de nós trabalharmos liderança e comunicação. Olha como tudo isso faz parte. Quinto ponto, evolução constante. Todas as pessoas, cada um na sua velocidade, cada um com a sua ambição, tem vontade de melhorar, de ir além, de fazer algo diferente. Alguns uma velocidade mais devagar, outros muito rápido, muito afoitos. Mas todos nós temos a necessidade de evoluir. Sexto ponto, obter reconhecimento e apreciação das pessoas. Sétimo ponto, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Pessoal, eu trouxe isso aqui de Ohio. Nós temos uma pós-graduação em Ohio, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio. E o ano passado foi falado muito sobre gestão estratégica da mudança e pertencimento, engajamento. E as pesquisas deles é que trouxeram esses pontos aqui. Isso não é algo que eu criei, que eu inventei da minha mente ou que eu vejo no dia a dia. Isso é uma pesquisa científica feita por Ohio. Esses itens estão efetivamente numa ordem de 1 a 7. Agora eu pergunto para você, precisava ser uma pesquisa científica? Quando você olha para isso, não fica claro? E por trás disso, a gente consegue enxergar as leis do amor e as 4 necessidades básicas, sim ou não? Percebe como a pesquisa ela só evidencia aquilo que a gente vem treinar e ensinar as pessoas? Está aqui, ó, as relações positivas para você trabalhar e obter pertencimento. Quanto mais você conseguir colocar isso dentro da sua empresa e dentro do seu departamento, mais motivado e engajado as pessoas vão ficar. Esse senso de pertencimento para as áreas é que traz resultados extraordinários, pessoal. Empresas mais lucrativas, eu brinco com as pessoas, vamos implantar aqui os métodos do Great Place to Work, da ISO 9000, da ISO 14000. Por quê? Gente, essas coisas não foram inventadas do nada. As pessoas olharam, pesquisaram as empresas que dão mais lucro e entenderam que as pessoas que tinham melhores processos com pessoas e melhores processos e procedimentos para realizar as suas ações eram as mais lucrativas. A ISO 9000 surge disso. O projeto Great Place to Work surge de você olhar que as melhores faziam isso, são mais lucrativas. Quando você consegue realizar efetivamente esses 7 itens, o resultado disso é uma empresa mais lucrativa, com melhores resultados. É isso que a gente acontece. Isso aqui não é um papo abraça-árvore, pessoal. Nós estamos falando de resultado no final do dia. Tudo isso é realizado para que no final o resultado seja melhor e maior. Não para ser mais bonitinho. Não para pegar um troféuzinho e levar para casa. Porque sem uma empresa lucrativa não tem troféuzinho, entende? No final do dia é isso que nós vamos chegar. O pertencimento pode ser e é um dos maiores ativos para manter qualquer negócio lucrativo e sustentável, como eu disse agora. Esse senso nos dá a sensação de pertencer a algo maior. Quantas vezes eu falo com um líder e eu ouço até uns briefings de RH assim, o pessoal sabe o que fazer aqui, Fábio, mas eles só não sabem para que serve o que eles fazem. Eles sabem assim o que eles têm que fazer e fazem bem. Só que eles não sabem onde é que gruda com os outros departamentos, como é que ele faz parte de um todo maior. Ele não tem o senso de pertencimento a um projeto maior. Se eu sei qual é a minha participação num projeto maior, aumenta a minha motivação, sim ou não? Esse é o problema de eu ter gente que só sabe fazer bem o que faz e não sabe para que serve. Pertencer a uma empresa é saber que o seu é parte de uma engrenagem que faz o todo. É conectar as pessoas a esse propósito, a esse merecimento. E para isso, pessoal, precisamos ter um RH e relações mais humanas. Agora, como é que gera esse sentimento de pertencimento em nossos colaboradores? Eu já dei várias dicas aí, né? Durante a apresentação já fui falando, mas agora eu vou colocar aqui 7 passos para que vocês possam seguir efetivamente. O primeiro deles, destacar a importância de cada um.
Quem aqui tem em casa alguma assistente do lar que ajuda com limpeza, ou pelo menos uma diarista que ajuda lavando, limpando, passando? O que acontece se essa pessoa não vai e falta? Vai dar uma taquicardia, não dá? Caos. Porque muitas vezes eu converso com o nosso pessoal da limpeza, o segurança, para que eles entendam que sem eles a nossa vida vira um caos. E aí você não trabalha direito, a empresa não consegue realizar as ações e entregar para os seus clientes. E eu estou falando deles porque talvez seja a parte mais difícil de mostrar o quanto aquele trabalho impacta lá no nosso cliente para receber o produto. Nós recebemos lá no IBC no final de semana 400, 500 alunos, só aqui em São Paulo. Pessoal, o que acontece se o pessoal da limpeza não for? Tem curso? No segundo dia já era. Por quê? Porque a coisa vai estar tão ruim, a organização, que os próprios alunos não vão se sentir bem ali naquele clima. E pessoas que estão se sentindo incomodadas, estudam melhor? Não. A reclamação vai comer o curso. Então a gente precisa levar esse senso de pertencimento e esse destaque da importância para cada um dos colaboradores. Todos têm que saber a parte deles dentro de um processo maior. Segundo ponto, obviamente, ouça o que o funcionário tem a dizer. Você já viu aqueles programas que o presidente se disfarça e vai lá na base da pirâmide para ver como é que está o dia a dia? Ou muitas empresas têm o famoso café com RH, café com o presidente, café com o diretor. Por que a gente promove isso? Para ouvir. E eu falo para vocês, eu como diretor, muitas vezes a gente tem uma coisa que chama a solidão do poder. As pessoas, se você não cria um clima bom, elas têm medo de te falar o que está acontecendo de verdade. Então o que você tem que fazer? Descer lá na base, ouvir as pessoas e lidar com aqueles problemas que vão acontecer, porque toda empresa tem problema para resolver, da melhor forma possível. Então criar uma cultura de feedback tem a ver com você ouvir as pessoas efetivamente. Eu não sei se todas as empresas têm ainda, antigamente tinha aquela caixinha, né? Como é que a gente chamava aquele? Caixinha de sugestões. Tá meio impessoal isso, não tá, gente? Eu não sei, eu sou daqueles que acreditam que isso aí passou da época já, sabe? Eu sei que é difícil, você pega uma empresa com milhares de funcionários, você vai ter que ter um só para ficar ouvindo, né? Eu sei que tem umas adaptações para isso acontecer, ou criar momentos para que as pessoas possam falar, né, e serem ouvidas, porque concorda que conversar é diferente de escrever ali uma sugestão? Mesmo para você que quer dar uma sugestão, concorda que para você é diferente escrever do que falar com alguém e ser ouvido? Essas relações precisam de humanos para acontecer. Terceiro, e aí vem o líder com força. Exemplo. Pessoas precisam de exemplos para seguir. Quem tem filhos aqui? Você já falou para o seu filho que ele não pode falar palavrão? Você já falou algum na frente dele? Escapou no carro, alguma coisa assim? O que acontece no outro dia? Ele está falando um palavrão. O exemplo sempre vai falar mais alto. Sempre. Adianta o líder que pede para você chegar sempre no horário e nunca chega? Até nisso, pessoal, nas menores coisas possíveis, se o líder não dá o exemplo, infelizmente as pessoas vão seguir o que elas quiserem, o que elas acharem melhor, ou o mau exemplo que você está dando. A gente também pode aprender o que não fazer com isso, né? Eu tenho um exemplo clássico, eu trabalhei numa empresa, não pode falar nome, né? Que nós batemos a meta em outubro, tinha mais 2 meses. E aí meu chefe falou assim, para de vender. Vamos segurar vendas para o ano que vem, porque agora eu não ganho mais nada com isso. Nós vamos ganhar bônus, 13º, 14º, lá. Então segura tudo que puder com os clientes para o ano que vem. E assim, infelizmente, fizemos, porque o chefe estava mandando. E eu, como diretor de Soluções in Company e de vendas, tomei a primeira lição da minha vida do que não fazer. Nunca na vida. Isso é não ter visão de dono. Imagina se o presidente da empresa descobre um negócio desse. Quarto ponto, influenciar positivamente as pessoas. Engajamento tem a ver com o quanto você cria um clima positivo para manter a equipe motivada. Um pouquinho mais para o lado aqui. Sabe aquela fofoquinha de corredor? Aquilo influencia as pessoas? Positivo ou negativo? Normalmente
negativamente. De quem é o poder aqui de novo? Líderes. Influenciar as pessoas do seu departamento. Quinto ponto. Compreender. Ao ser ouvido e compreendido, o colaborador se sente parte da organização e passa a ser muito mais valorizado e motivado. Como é que eu faço isso? Utilizo as ideias deles. Ser compreendido significa ser valorizado, que significa usar as suas ideias. Usar o que você tem de contribuição para realizar. Porque, pessoal, se a pessoa está falando para você 1 milhão de ideias e você não usa nenhuma, tem algum erro aí. Ou você não está ouvindo, ou esse cara não tem que estar aqui. Porque se todas as ideias são ruins, você está com a pessoa errada dentro da empresa. Percebe como desbalanceio? Eu ouço as pessoas, mas elas só dão ideia ruim. Ou você está muito errado nesse clima que você criou, ou você está com pessoas muito ruins trabalhando contigo. Alguma coisa efetivamente precisa ser feita diferente. Seja claro nas diretrizes. Essa acontece bastante. Chegar na empresa e perguntar para as pessoas, me fala as metas e objetivos do departamento. As pessoas sabem o que fazer, não sabem por quê, nem para quem, nem o objetivo, nem a meta do que eles estão fazendo. Eles simplesmente estão fazendo e estão realizando, pessoal. Agora, isso aqui é fundamental para a motivação. É fundamental para saber e colocar milestones, né? Os checkpoints, se você está indo no lugar certo. Porque muitas vezes você está fazendo para o lugar errado, você não sabe para onde vai, você não sabe a diretriz. Sabe aquele papo de estamos todos remando, mas cada um para um lado, e o barquinho fica assim, ó? Porque cada um rema para um lado. Isso ainda está acontecendo muito nas empresas. Muito. E o último ponto, obviamente, para a gente terminar aqui. Propósito. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E isso aqui vale para o nosso recrutamento e seleção. Nós temos que ajudar as pessoas a entender o propósito e valores delas antes delas entrarem na empresa. Depois vocês procurem um pouquinho a respeito das Zappos. Sabe aquela empresa americana, Zappos? Como eles fazem em recrutamento e seleção. Normalmente a pessoa trabalha 1 mês de experimentação. Oferece um salário a mais para o cara sair. Para ele sair, para ir embora. Tudo para ter certeza que a pessoa pertence a esse ambiente. Para você ter certeza que os valores, a cultura, o propósito são de fato o mesmo da empresa. Porque normalmente a gente percebe isso depois de 6, 9 meses. Essa pessoa que nós contratamos, ela não tem nada a ver, não tem fit cultural com o que a gente está fazendo. E aí você demite e começa a contratar novamente. Pessoal, mudem isso. Começa a recrutar, fazer a seleção e identificar valores e propósitos para saber se a pessoa serve. Não adianta contratar uma pessoa competente que não cabe na cultura. Eu fiz coach com uma diretora de uma das empresas mais renomadas do Brasil. É aquele cargo que todo mundo quer ter. Ela fez um trabalho lindo, eu não posso falar a marca, infelizmente. Ela mudou completamente o conceito da empresa no Brasil. E pediu demissão depois de 1 ano e meio. Por quê? Fábio, a minha pegada é tubarão, faca na caveira, eu quero ir pra cima, sem nhenhenhen, sem mimimi, vamos fazer as coisas acontecerem. E a empresa era familiar. O dono amava ela, por quê? Porque ela dava muito resultado. Só que ela não suportava o ambiente, porque ela tinha que ser muito relacional, ouvir, conversar, estar com todo mundo, que é a tradição de uma empresa familiar brasileira. E ela vinha de uma cultura extremamente americana de meritocracia. Quem errou? Ela, de ter aceitado um trabalho que não cabia, e a empresa de ter contratado alguém que tinha uma outra cultura. Os dois erraram. E ela pediu demissão depois e foi trabalhar numa empresa americana. Entende, pessoal, como é que a gente tem que fazer esse fit e olhar para o propósito das pessoas? Deu para fazer uma correlação de pertencimento, gente, com tudo isso que eu falei hoje para vocês? Legal, bacana. Era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigado, gente, pela participação. Pessoal, e aí, quem gostou da palestra do Fábio, levanta a mão e fala eu.